Altas do café vão durar até quando? Preços atingem um novo recorde em Nova York. Quem traz mais detalhes com análise gráfica é o Joãozinho Grafista, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse pelo seu navegador e cadastre o seu e-mail. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Desde o último dia 17 de janeiro, o indicador CPEA-Exalc do café robusta, tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, vem operando acima de R$ 2.000 por saca de 60 quilos. Esse patamar nunca havia sido alcançado, considerando-se a série histórica do CPEA, iniciada em novembro de 2003 para essa variedade. Segundo o Centro de Pesquisas, apesar da sinalização de recuperação da produção brasileira, a oferta global justa, no curto prazo, tem mantido os valores em níveis recordes. Do lado da demanda, o consumo doméstico do café ainda se mostra resiliente, com bons números para as exportações. Em meio a um cenário de várias altas sucessivas, o mercado de café voltou a bater recorde em Nova York. Desta vez, as cotações atingiram os 348 centavos de dólar por libra-peso. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa o comportamento das ações do café em mais uma semana recordista para o setor. Olá, todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá comentar sobre o café. O mercado vinha trabalhando, não rende, não saía disso. Você lembra que eu vinha comentando? 315, 330, 530, 315, 330, 310, 335, muita briga nas opções entre 320 e 340, na briga de compra e venda. E não é que fizemos novamente a máxima histórica no café. Fizemos a máxima histórica testando na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, a cotação café março Nova York, máxima histórica 348,90, tá? A máxima tinha sido no ano passado, final do ano passado, literalmente final do ano passado, no dia 10 de dezembro, a máxima foi de 348,35 naquele dia. Depois o mercado deu uma realizada, que era normal, depois de uma máxima forte. Então a gente viu de 348,30 para 314,90, testado dia 8 de janeiro. E aí os preços lá fizeram um movimento que a gente chama de mercado sobrevendido nos gráficos, Então, quer dizer, se está sobrevendido, os preços acabam encontrando compra. E testamos fortíssima alta na quarta-feira. Vou estar falando o motivo para vocês já, Subiu 1.400 pontos. E aí continuou o movimento na quinta-feira. Aí o que chamou a atenção é que logo depois que fez a máxima, o mercado começou, logicamente, que aí aparece preços muito bons no cerrado, no físico, principalmente o que a gente chama de café lavado, vou falar daqui a pouquinho também, que é os estoques certificados. E esse café lavado chegou a testar, o famoso CD, a R$ 2.600. Então é normal que o próprio produtor derrubou o mercado, realizou. Então dá uma máxima de 348, o mercado testou, virou para baixo, começou a perder força, chegou a estar com 400, chegou a estar pegando fechamento, na quarta-feira fechou a 341,85 e a máxima 348,90, O mercado chegou a estar com 700 de alta, aí de 700 de alta virou para 250 de baixo, chegou a bater mínimo de 338,85 e fechou a 343,95. Então esse movimento clássico deixou o mercado que a gente chama de sobrecomprado. Então agora a tendência é de uma realização de lucro, só que tudo indica. Como sempre, começando com gráfico, Então, quer dizer, é lógico que a próxima resistência agora forte, pelo estudo Fibonacci, é os 355,
mas com essa figura clássica que deixa no gráfico, né, uma cruz, né? E a gente sabe da simbologia do que é a cruz. Então tudo indica que, na minha opinião, o mercado tende a voltar abaixo dos 330, quem sabe até voltar para casa dos 320 aí, tá? E forte suporte aos 310, e depois psicológico nos 300 e depois dos 295 ali mais ou menos. E agora sim, como foram os preços no mercado físico? Tá? E na quinta-feira, dia 23 de janeiro, 25, então o mercado foi extremamente agitado no Brasil, mas com cotações estáveis. Tá? O mercado teve de lidar com ampla volatilidade por Arábica da Bolsa de Nova York, então como eu comentei, né, forte alta, depois queda forte, depois fechou uma alta até um pouco consistente, uma leve alta de 200 pontos, que voltou a apresentar as cotações mais elevadas em 50 anos, mas que também teve momentos negativos e terminou a sessão com ganhos reduzidos. A baixa do dólar compensou a subida nas bolsas, porém o dia foi mais agitado e movimentado. Tá? Então vamos lá, sul de Minas, café arábica, bebida boa, 15 de cata, 2.390, 2.400, estável. Cerrado Mineiro Arábica, bebida dura, 15% de catação, 2.420, 2.430. E só um adendo, o CD, né, o café lavado, café cereja descascado, 2.560, tá? Café Rio tipo 7, Matas de Minas, 20% de cata, teve preço de 2.230 a 2.240. E o Conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, 2.115, 2.125 reais a saca. Falei do câmbio, né? Então a gente sabe, a baixa do dólar contra o real e outras moedas foi aspecto altista também, né? Além das apreensões contínuas com a oferta global diante da perspectiva de uma safra 25 do Brasil, muito prejudicada pelo clima de 2024, né? Então a gente viu o dólar comercial queda de 0,36% na quinta-feira, fechando a 5,92 para a venda, 5,92,30 para a compra. A mínima chegou a ser de 5,87, a máxima de 5,97 aqui no Brasil. Quer dizer, então o dólar voltando a trabalhar abaixo de R$6. Na minha opinião, nosso amiguinho Leonardo do Fibonacci ainda pode, quem sabe, voltar para casa dos 5,70. Se isso ocorrer, apesar de que quando cai dólar, sobe café, quando sobe dólar, cai café, a minha opinião, como eu comentei no áudio da semana passada, a gente viu o dólar a 4,80, o mercado físico estava 1.100, depois nós vimos o dólar acima de 6 e o físico acima de R$2.000. Se o dólar voltar a ficar abaixo de 6, nós vamos ver o mercado abaixo de R$2.000. A conta é essa. Bom, enfim, né, são suposições. Joãozinho Grafista analisou os fatores que levaram o café a atingir essa nova alta histórica. Os estoques mundiais em níveis de baixa inéditos e as incertezas tanto com a safra do Brasil quanto com a safra mundial contribuíram para que os preços disparassem. O analista também destaca o balanço da safra 2024 divulgado pela Conab. Tá bom? Dados importantíssimos saíram ao longo da semana. Tivemos números atualizados na segunda-feira da Conab sobre o café. Saiu sobre os grãos, né, na outra semana retrasados, no caso soja, milho, mas faltou do café, que eles chamam de quarta estimativa, né, ao longo do ano. A Conab faz, geralmente, pelo menos no café, faz 4, né? E a última foi agora em janeiro, foi essa semana que passou. E tivemos outra notícia importantíssima que alavancou o mercado, que foi os estoques certificados. Vamos lá, vamos comentar essas notícias aí para vocês. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, e ela informou que a produção de café no Brasil no ano passado alcançou 54,2 milhões de sacos 60 quilos, o que marca uma redução de 1,6% em comparação ao ano anterior. O declínio na produção, então, foi influenciado por condições climáticas desfavoráveis, como geada, restrição
hídrica e altas temperaturas, no caso. Desafio persistente para o setor nos últimos 4 anos. De acordo com a Conab, a área de cultivo do café no país foi de 2,23 milhões de hectares, dos quais 1,88 milhões estavam em produção e 353,6 mil em formação. A produtividade média foi de 28,8 sacas por hectare, uma queda de 1,9 em relação a 2023. Até conversei com um produtor de café, acho que terça-feira à tarde. Ele falou, essas chuvas em janeiro foram muito boas, né? Vieram na hora certa, no final do ano passado, e continuou chovendo agora em janeiro. Então ele acredita, assim, a fazenda é bem tratada, ela é bem adubada, né? Ela tem irrigação aqui no Cerrado. Então a gente sabe, aqui a gente tem altitude, aqui a gente tem, lógico, alguns pontos de boas, muito boa altitude, né? Principalmente em Cerro do Salitre, Campos Altos, Carmo do Paranaíba, aqui próximo do famoso Chapadão de Ferro, né? Ali na região do antigo do Hotel Serra Negra, né? Então a gente produz um café espetacular lá no Chapadão, mas ele falou para mim, então ele esperava abaixo dos 30 sacas por hectare, ele acredita que vai ficar em torno de 35 mais ou menos. Lógico que ali a fazenda dele ela digamos assim, fora da curva, né? Tá bom? Então vamos lá, quanto às variedades, então café arábica teve um leve aumento de 0,2% na produção, totalizando 39,6 milhões de sacas, apesar das adversidades. Já o Conilon, café robusta, viu sua produtividade cair 5,9%, resultando em 14,6 milhões de sacas. O Espírito Santo, importante produtor de Conilon, registrou uma queda de 3,1% na produção, somando 9,8 milhões de sacas, afetado por ondas de calor entre outubro e dezembro de 2023. No cenário internacional, o Brasil estabeleceu aí sim, agora que eu chamo atenção para vocês. Tivemos também esses dados, saíram também ao longo da semana, acho que se não me engano agora, não sei se foi no final de semana, na sexta-feira ou foi na terça-feira também, né, o Secafé atualizou, né, os dados de exportações ao longo do ano, e o Brasil teve um recorde de exportação de 50,5 milhões de sacas enviadas ao exterior em 2024, um aumento de 28,8% em relação ao ano anterior. Essas exportações geraram 12,3 bilhões de receita, o maior valor já alcançado, representando um crescimento de 52,6% em comparação com 2023. Então é lógico, né? O dólar também foi um vilãozinho, né? A gente viu o dólar em janeiro do ano passado 4,80, 4,85, nós vimos o dólar bater quase 6,30, né? E acabou dando uma boa realizada agora nos últimos dias aí ao longo desse mês de janeiro, né? Vimos o dólar testando a casa dos 5,80 nesta semana. Agora, o que eu bato na tecla é o seguinte: como é que o país produziu 54 milhões e desses 54 milhões, 50 milhões ele exportou. Então, quer dizer, só sobrou 4 milhões de sacos, sendo que o Brasil é o maior exportador, é o maior produtor, é o maior consumidor de café do mundo. E dizem, né, dados que o Brasil ainda tem entre 10 a 15 milhões de sacos na mão do produtor. É lógico que nós vimos essas máximas nesta quinta-feira, o produtor aproveitou um pouco para vender, mas ainda tem esses 10 milhões de sacas na mão. Então fica meio estranho, né? Quer dizer, eu exporto 54, eu exporto 50 e produzo 54. A conta literalmente não bate, né? A conta não bate. Vocês sabem que sempre vem falando aqui com vocês dos estoques certificados, né? Que é o CD, que é o café lavado. Hoje 50% desse café é brasileiro, o restante, boa parte é de Honduras e mais alguns países da América Central. A Colômbia já faz alguns anos que não participa mais dessa entrega desse café lavado. E aí o que aconteceu? A gente vimos esse estoque cair e muito na terça-feira, tá? No final de terça para quarta. Esse estoque caíram mais de 25 mil sacas. A gente acha que é pouco, mas não, é muito café, tá?
muito café desse estoque certificado. Acabou acionando, o que significa por que essa queda? Porque eu sou, dando um exemplo, né? Eu sou um torrefador, minha marca Vai Corinthians, e eu preciso, minha marca é café fino, né? Por isso que chama, Vai Corinthians, né? Então é um café fino, então eu preciso procurar esse café fino no mercado e eu não estou encontrando. Mas eu sei de um lugar que tem esse café fino e fica lá na Bolsa de Nova York. E isso que acontece, eu tenho que consumir esse café, eu tenho que comprar esse café desse estoque. Então, o que acaba acontecendo? Se eu não estou encontrando café no mercado, né, para me adquirir esse café, então mostra que o consumo, né, é pouco café no mercado. Isso força os preços para cima. E isso foi o que aconteceu na forte alta ao longo da semana, né? E você tem também ainda incertezas quanto à safra brasileira 25, 26, o ciclo global 24, 25 deve fechar com novo déficit, já que a demanda segue resiliente e os estoques mundiais em níveis historicamente baixos, disse em relatório a analista de inteligência de mercado de café da Redpoint, Lalesca Moda, né, para a Agência Estado, Broadcast. Apesar do possível impacto dos preços altos na demanda, a oferta limitada e a postura dos produtores em aguardar preços melhores. Quer dizer, o produtor quer vender esse café a quanto então? 3 mil? 4 mil? 5 mil reais? Vamos plantar café, né? Já discordo um pouco, eu sou completamente colega analista aí, né? Um fator que pode trazer mais volatilidade é a esperada desaceleração das exportações brasileiras de café. Quer dizer, a gente viu, comentei agora no início, recorde de exportação. Será fundamental monitorar as exportações de café nos próximos meses, uma vez devido à frustração da safra em 2024, é esperado que as exportações de café comecem a desacelerar, disse o Rabobank em boletim mensal. Por enquanto, o cenário climático é bastante promissor para a safra 25-26, com bom volume de chuvas registradas nas lavouras brasileiras durante o desenvolvimento da produção, segundo o CEPE. Então, como eu comentei agora há pouco também, né? Esse cenário anima produtores, visto que contribui para o desenvolvimento dos frutos, aumentando o tamanho e o peso dos grãos, disseram os pesquisadores do CEPEA. No início da terça-feira, né? Isso tende a compensar uma parte dos efeitos adversos do atraso do início das chuvas e da pouca pluviosidade em 2024 que prejudicaram a formação dos chumbinhos e o pegamento das floradas. Tá bom? Então, vamos aguardar aí. Vai café, vai dólar, vai consumo, vai estoque, vai clima, vai commodities. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que
Em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.